Turma, tudo bem? Hoje vamos falar sobre funções crescentes, decrescentes e constantes. São definições bem importantes que a gente utiliza com muita frequência quando a gente conversa sobre funções. Vamos conhecê-las, vamos definir o que é e vamos descobrir como que a gente consegue identificar qual função é crescente, qual que é decrescente, qual que é constante por meio de gráficos, que é o que a gente viu na aula passada, né? Gráficos de funções. Bom, vocês vão ver que analisando um gráfico, na verdade é bem intuitivo o que a gente está querendo definir como uma função crescente ou uma função decrescente. Por exemplo, se a gente tem lá o nosso sistema cartesiano bonitinho e a gente tem uma função que é assim, digamos que a nossa função é desse jeito assim, ó. Ela tem essa curva, ela vai crescendo aqui. Poderia ser a função exponencial, só não vou falar que é a função exponencial porque a gente ainda não discutiu o que é essa função. Vai ser em aulas bem lá pra frente. Bom, e o que a gente consegue falar a partir do gráfico dessa função? A gente consegue falar o seguinte: se eu pegar um ponto x aqui, um ponto x1 aqui nessa altura, a imagem desse ponto x1, olhando por esse gráfico, vai ser aqui um y1 nessa altura. Se eu pegar um x1, um x2 aqui mais para frente, a imagem desse x2 vai ser um y2 aqui, que vai estar mais alto, vai estar aqui numa altura maior do que o y1. E quanto mais para frente eu pegar aqui outros pontos, mais alta a imagem deles vai ser. Então é justamente isso, quando a gente fala função crescente, eu quero dizer isso. Eu quero dizer que quanto maior o valor de x que eu pegar, ou seja, quanto mais à direita for esse valor de x que eu estiver pegando, mais alto vai ser a imagem dele, maior vai ser a imagem desse valor x, maior vai ser o f de x. Então isso que é uma função crescente. E quando a gente olha para o gráfico de uma função crescente, ele sempre vai ter esse padrãozinho de uma curva que está subindo e não descendo ou não paradinha, ela vai estar sempre subindo. Mas se a gente quiser escrever isso de uma maneira mais formal, matematicamente falando, o que a gente pode falar? Uma função crescente. Vamos escrever aqui. Uma função f que sai de um conjunto A ali, subconjunto da reta, e chega nos números reais, a gente vai chamar essa função de função crescente se eu pegar ali x1 menor que x2, se eu pegar dois valores ali do domínio, x1 e x2, tal que x1 é menor do que x2, a gente vai ter que a f de x1 é menor ou igual que a f de x2. Vamos deixar aqui, menor ou igual, tudo menor ou igual. A gente está pegando x1 e x2 pertencente ao domínio dessa função, senão não faz sentido. Se não tiver no domínio, não faz sentido eu calcular. Então essa é a definição formal para o que é uma função crescente. É uma função que, se eu pegar dois pontos ali no domínio, tal que o primeiro é menor do que o segundo, então a imagem do primeiro vai ser menor ou igual que a imagem do segundo. Isso é uma função crescente. E aí a gente já consegue, a partir disso, ter aquela expectativa do que seria uma função decrescente. O gráfico de uma função decrescente seria alguma coisa parecida com isso daqui, ó. É um gráfico que está sempre apontando para baixo. Conforme eu vou pegando valores mais à direita ali, valores maiores de x, o valor da função, ao invés de ir aumentando, ele vai diminuindo sempre. Então, ó, é aquela história, né? Se eu pegar aqui um x1, a imagem dele vai estar aqui em cima, no y1. Agora, se eu pegar um x2 aqui mais para frente, a imagem dele vai estar mais para baixo, no y2. Então, com a função decrescente, é o contrário. É aquele gráfico que a gente vê sempre caindo. E aí a gente pode fazer a mesma coisa, a gente pode escrever também de uma maneira mais formal. Aqui, o que seria uma função decrescente? Uma função f, ela vai ser dita uma função decrescente se eu pego aqui x1 menor do que x2, então a gente vai ter lá que a f de x1 vai ser maior ou igual que a f de x2. Ou seja, se eu pegar um x2 maior, mais à direita ali, eu vou ter um valor menor da função. A imagem desse x2 vai ser menor.
e sempre com x1, x2 pertencentes ali ao domínio da nossa função f. Certo? Então, ó, anota aí, grava aí tanto essa interpretação a partir do gráfico, quanto também essa definição mais formal, que o que significa uma função ser crescente ou decrescente. E a gente ainda tem o caso mais neutro, o caso no meio desses dois, que seria a função constante. O que seria uma função constante? Uma função constante seria uma função que, não importa para qual lado você vai, ela continua sempre na mesma altura. Você pode pegar aqui um x1 desse lado, um x2 mais para cá, um x3 mais para lá. Não importa onde você pegar esse x no seu domínio, vai sempre cair na mesma altura. Isso é o que a gente vai definir como uma função constante. E aí, novamente, vamos escrever aqui uma definição mais matematicamente mais formal. Uma função f é dita constante se f de x é igual a um valor c, pertencente aos reais, para todo x pertencente ao domínio da f. Então, para qualquer valor de x que eu pegar no domínio dessa função f, vai sempre dar esse valor c, algum número real, vai sempre dar esse mesmo valor. Ou seja, olhando ali pelo gráfico, qualquer valor, qualquer ponto que eu sair aqui do eixo x, vai sempre cair na mesma altura aqui no eixo y. Mas aí você poderia me falar o seguinte: mas nem todas as funções são desse jeito, né? Nem todas as funções são crescentes, decrescentes ou constantes. Eu já vi uma função, uma vez eu estava andando na floresta e eu encontrei uma função que era desse jeito aqui. Uma função desse jeito, olha, saiu retinho, que bom. Aí o que eu posso falar para você? Essa função ela é crescente, decrescente ou constante? Na verdade, se a gente olhar para a função como um todo, a gente não consegue falar isso. Mas a gente consegue dividir essa função e falar dela por pedaços. Por exemplo, daqui, perceba que daqui até aqui, mais ou menos, nesse trecho aqui, nesse pedaço aqui, ó, nesse pedaço do domínio, ela é uma função decrescente. Certo? Porque desse ponto aqui até esse, ela só está caindo. Agora, desse ponto aqui até esse aqui, mais ou menos, então nesse pedaço todo aqui, ó, ela seria uma função crescente. Nesse pedaço do domínio ela é crescente, no anterior ela era decrescente, aqui no próximo ela vai ser decrescente de novo, né? Decrescente. Aqui nesse outro ela vai ser crescente de novo. E por fim, daqui para frente, ó, aqui ela é constante. Então, o que pode acontecer se você não consegue olhar para a função como um todo e falar ela é crescente, ela é decrescente, ela é constante, você pode ainda tentar olhar por pedaços. Cada pedaço dela você consegue tentar dizer, olha, nesse trecho aqui, nesse intervalo do domínio dela, ela é uma função crescente. Nesse outro intervalo, ela é decrescente. Nesse outro intervalo, ela ainda é uma função constante. E por aí vai. Então, assim a gente consegue, vai quebrando o domínio e vai analisando pedaço por pedaço dessa função, classificando entre crescente, decrescente ou constante. Tá bom? Então, guarda aí esses nomes, porque são definições bem importantes aqui quando a gente vai estudar funções. Função constante, função crescente, função decrescente. Anota aí e vem comigo aí para a próxima aula do nosso curso, tá bom? Até lá!